Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre números complexos e nessa parte, que é uma parte bastante interessante, a gente vai ver a geometria dos números complexos, a geometria e a trigonometria dos números complexos. Por incrível que pareça, os números que agora vocês conhecem, que todo número agora é complexo, ele é, na verdade, ele tem, na verdade, uma relação muito grande com a trigonometria e a álgebra de vetores, certo? Na verdade, esses números são encarados como vetores, certo? Muito bem. Nós vimos nas aulas anteriores a parte algébrica dos números complexos e vimos que todo número complexo pode ser escrito nessa forma, A mais BI. Você está lembrado que esse A é a chamada parte real dos complexos? E esse coeficiente que está multiplicando pelo I é a parte imaginária dos números complexos, certo? Ambos, tanto A quanto B, são números reais, mas o conjunto, esse binômio, que forma o chamado número complexo, certo? Nós vimos isso. Bom, para falar geometricamente sobre números complexos, nós temos que mostrar onde estão esses números. Porque se você parar para pensar e observar, você vai ver o seguinte: um número real puro é aquele em que a parte imaginária é igual a zero, certo? Nós já falamos isso em outras aulas. Porém, pessoal, a gente tem que ver que o eixo dos números reais é onde moram os números reais puros. E aí você pergunta assim: onde estão os números complexos? Qual é o posicionamento que eles estão? Então, os matemáticos fizeram o quê? O chamado plano dos complexos, ou também conhecido como plano de Argand-Gauss, sobrenome de dois matemáticos. Isso nada mais é do que um plano cartesiano. Vocês sabem que no plano cartesiano eu posso representar infinitos pontos, pontos estes que têm um valor para x e um valor para y, não é assim? Um ponto no plano cartesiano. Só que aqui a nossa interpretação vai ser a seguinte: se você pegar um ponto aqui no plano dos complexos, e o que vai ser o plano dos complexos? Vai ser o plano, e vocês sabem que no plano existem infinitos pontos, em que eu vou ter um eixo chamado de eixo real. Nesse eixo real vão morar, entre aspas, os números reais puros, e aqui você vai ter um eixo dos complexos, um eixo imaginário, que é assim que nós vamos dizer. Então, um ponto qualquer do plano, ele vai ter uma coordenada em x aqui, que no caso vai ser o A, e em y vai ser o B. E vai formar o par cartesiano AB. Professor, o que você está me dizendo? Que um número complexo, na verdade, é um par cartesiano em que a abscissa A é a parte real e a ordenada B é a parte imaginária? Sim, é isso que eu estou dizendo para você. E além disso, eu vou ligar a origem do sistema cartesiano à extremidade aqui. Esse ponto que forma o ponto cartesiano aqui, a gente chama de afixo, tem esse nome. E esse vetor aqui, porque isso aqui vai ser um vetor, certo? Ele vai me dar, dependendo do quadrante que ele tiver, por exemplo, se eu desenhar um número complexo que esteja no segundo quadrante, esse vetor vai estar apontado para lá. Em outras palavras, todo mundo sabe que uma grandeza vetorial, ele tem um módulo, ele tem um tamanho, ele tem uma direção e um sentido. E nós vamos usar a nossa direção a mesma que nós fazemos na trigonometria. Imaginem, por exemplo, esse vetor descendo aqui. Se ele estiver sobre o eixo x na parte positiva, esse ângulo é zero. À medida que eu girar, como se fosse um ponteiro de um relógio, né, de um ponteiro só, eu posso girar ele aqui em qualquer posição e aumentar e diminuir o tamanho dele. Então, dependendo do tamanho dele, ele vai cair num lugar, e dependendo deste ângulo, ele vai estar num determinado quadrante ou na divisão dos quadrantes. Esse ângulo aqui, ele vai ser sempre lido nesse sentido aqui, tá bom?
no sentido anti-horário. Então, quando ele estiver sobre o eixo X, sobre o eixo real, vamos dizer assim agora, na parte positiva, ele vai valer 0. Se ele der um giro de π radianos ou 180 graus, ele vai cair na parte negativa lá. Então, por exemplo, ó, se eu pegar o número complexo menos 2 mais 3i, eu posso determinar, pessoal, esse vetor aqui, ó. E esse vetor, ele vai ter a orientação de ângulo dada por aqui, ó. Esse é o chamado argumento. Antigamente, a palavra argumento era sinônimo de ângulo. Então, olha aí, ó, o argumento. Reparem que esse ângulo é um ângulo obtuso. Por quê? Porque o número complexo está no segundo quadrante. Esse aqui é o ponto cartesiano menos 2, 3. Portanto, esse número complexo é o número complexo menos 2 mais 3i. Certo? Aqui está o tamanho dele. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que você vai calcular esse tamanho. É bem fácil. Aqui é a posição que ele está no quadrante. Então, se eu pegar, por exemplo, esse caso aqui, ó, eu já tenho um número complexo no primeiro quadrante. Vai ser o ponto cartesiano 1, 4, ou seja, o número complexo 1 mais 4i. Certo? Tranquilo, né? Bem fácil. Nada do que vocês não tenham estudado antes. Agora, olha esse aqui. 0 menos 3. Então, ele vai formar esse número complexo aqui, ó. Ele é um número complexo puro, né? Reparem que o ângulo aqui é esse, o argumento θ, e esse aqui é esse argumento aqui. Esse é fácil até saber quantos graus tem aqui, né? 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos, tá certo? Olha esse aqui, ó. Estou pegando um exemplo no quarto quadrante, para você ver, ó. Você tem esse vetor aqui, que é o número complexo. Que número complexo que é esse? É o número complexo 2 menos 2i. E o argumento vai ser toda essa volta aqui, né? Esse ângulo θ aqui. Alguém pode dizer assim, puxa, professor, então a diferença essencial entre um número e outro é a rotação deles. Sim. Então, qual é a diferença, por exemplo, do 2 para o menos 2? O 2 vai ser um vetor com a origem em 0 e a extremidade aqui no 2. E o menos 2 com a origem em 0 e a extremidade no menos 2. Então, a diferença do 2 para o menos 2 simplesmente vai ser um giro de π radianos. É isso que vai ter que ser observado aqui. Outra coisa bacana de vocês pensarem é olhar para cá, ó. Veja aqui, eu peguei um exemplo aqui para ficar mais interessante. Imagina um número complexo 2 mais 3i. Aqui eu já coloquei, ó, 2 mais 3i. Reparem esse número complexo aqui, ó. E reparem nesse número complexo aqui, ó, 3 mais 1i. Olha aqui. 3 mais 1i. Você tem esse vetor aqui. Esses vetores têm a mesma origem, que é a origem no plano dos complexos. Quanto que dá a soma desses dois vetores, desses dois números complexos? Vai dar 5 mais 4i. Mas, pessoal, a soma desses números complexos, na verdade, aqui é uma soma vetorial, que vocês faziam lá na física, ou seja, é a famosa resultante vetorial. Então, se você usar a regrinha lá do paralelogramo, pegar uma paralela a essa, passando aqui, e uma paralela a essa, passando aqui, você forma esse paralelogramo e a resultante vai estar aqui, ó. Então, esse vetor vermelho, ele vai ser o vetor 5 mais 4i, que é a soma vetorial. Então, quando a gente soma dois números, na verdade, isso é uma soma vetorial, é uma resultante de vetores. Professor, e a multiplicação? A multiplicação tem a ver com rotação, que depois eu vou mostrar para vocês. Certo? Muito bem, aqui mais uma curiosidade. Agora, voltando. Qual que é o módulo de um número complexo? O que significa o módulo de um número complexo? Ora, vamos voltar aqui. O módulo do número complexo é o comprimento desse vetor. Como que você acha o comprimento dessa flecha aqui?
O comprimento dessa flecha, ele é o tamanho do vetor. E o tamanho do vetor, pessoal, é o chamado módulo do número complexo. Então eu posso simbolizar assim, como módulo de Z, ou usar a letra grega Rho. Então vamos voltar aqui no desenho. Ó. Se eu chamar isso aqui de Rho, né, Rho é uma letra do alfabeto grego. Então o Rho, para mim, vai ser o tamanho dessa flecha. Como que você faz para achar o tamanho dessa flecha? Como que você faz para achar o tamanho dessa flecha? Dessa daqui? Dessa daqui? Ora, você utiliza o teorema mais famoso da matemática. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Isso aqui não é um triângulo retângulo? Então, se é um triângulo retângulo, de 0 até A eu tenho medida A. Essa medida aqui chama-se B. Então, isso aqui sendo B e essa medida sendo A, eu aplico o teorema de Pitágoras. Reparem, Rho ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se você jogar esse quadrado para lá, o Rho, ou seja, o módulo do número complexo, é a raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real e da parte imaginária. Bom, na aula que eu dei antes sobre números complexos, na primeira parte lá, sobre a álgebra dos números complexos, eu havia provado para vocês que o produto de um número complexo pelo seu conjugado dava o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária, que é essa medida aqui, que é o Rho ao quadrado. Então, quando você multiplica um número complexo pelo seu conjugado, pessoal, dá o módulo ao quadrado do vetor. Olha só, tá certo? Muito bem. Então, se você, por exemplo, quiser calcular o módulo desse vetor, basta fazer raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. É só aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vai dar 9 mais 4, vai dar raiz quadrada de 13. Tá legal? Então, não há dificuldade. É claro que aqui você não vai precisar calcular, né? De 0 até menos 3 tem tamanho 3. Lembrem-se, essa medida, óbvio, ela é sempre maior ou igual a 0. Claro, né? E o módulo é sempre um número maior ou igual a 0. Tá certo? Muito bem. Para a gente fechar essa parte, o que a gente faz? A gente vem aqui e mostra o seguinte. O que a gente pode observar e concluir aqui nessa parte? Veja só, a chamada forma trigonométrica do número complexo. Se vocês olharem para cá, ó, vocês vão ver um triângulo retângulo, certo? Isso pode estar desenhado em qualquer quadrante. Essa medida daqui até aqui é A, e daqui até aqui é B, e aqui é o Rho, o tamanho da flecha. Bom, um pouquinho de trigonometria, ó, cosseno de θ, não é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Então, é A sobre Rho. Seno de θ, quem que vai ser o seno de θ se eu aplicar aqui? B sobre Rho. Legal. Se a gente multiplicar em cruz aqui, a gente descobre que A é Rho cosseno. Então, a gente pode substituir o A por Rho cosseno de θ. E substituir o B, multiplica em cruz aqui, o B por Rho seno de θ, vezes o I. Como o Rho está nas duas parcelas, a gente pode colocar o Rho em evidência. Então fica assim, Rho que multiplica cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. Essa forma é a chamada forma trigonométrica dos números complexos. Escrever isso e escrever isso aqui quer dizer a mesma coisa, só que aqui está na chamada forma trigonométrica ou polar, pessoal. Ou também chamada de forma polar dos números complexos. Isso aqui é o tamanho da flecha, isso aqui é o ângulo que ele está fazendo, no sentido anti-horário, o I é a unidade imaginária, certo? Vocês estão vendo que a parte imaginária é essa daqui e a parte real é essa daqui, tá certo? Então, isso aqui é o que nós chamamos de forma trigonométrica ou polar dos números complexos, tá certo? Depois, na outra parte, nós vamos
praticar um pouquinho, fazer um pouquinho de... dar alguns exemplos envolvendo isso, tá ok?